seus próprios filhos. Mas Eliseu profetizou dizendo: assim diz o Senhor, amanhã dar-se-á um alqueiro de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo. Porém o capitão respondeu: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: tu verás com os teus olhos, porém não comerás. O povo de Deus padecia em Samaria. Os assírios na guerra os oprimiam. Na cidade ninguém entrava, ninguém saía. Mas 4 leprosos na entrada da porta jaziam e diziam uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos entremos na cidade, a fome na cidade morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui também morreremos. Vamos pois agora e demos conosco no arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Mas eles nem imaginavam que tudo isso era um propósito de Deus. E lá foram eles, andando, se arrastando, caindo sem forças, mas não desistiram. E quando chegaram ao arraial dos assírios, não havia ninguém, porque o Senhor que peleja e honra a voz do profeta os fizeram ouvir barulhos de guerra com os passos dos leprosos na terra. Deus usa os que não são pra confundir quem é. Usou 4 leprosos, colocou de pé, imundos, maltratados, indignos, porém na história honrados. Quando Deus fala, tá falado, tem que acontecer. Jamais não duvidar, pois quem duvida vê, mas não recebe, não alcança e nem experimenta o que Deus pode fazer. Deus usa os que não são pra confundir quem é. Usou 4 leprosos, colocou de pé, imundos, maltratados, indignos, porém na história honrados. Quando Deus fala, tá falado, tem que acontecer. Jamais vão duvidar, pois quem duvida vê, mas não recebe, não alcança e nem experimenta o que Deus pode fazer. E lá foram eles, andando, se arrastando, caindo sem forças, mas não desistiram. E quando chegaram ao arraial dos assírios, não havia ninguém, porque o Senhor que peleja e honra a voz do profeta os fizeram ouvir barulhos de guerra com os passos dos leprosos na terra. Deus usa os que não são pra confundir quem é. Usou 4 leprosos, colocou de pé, imundos, maltratados, indignos, porém na história honrados. Quando Deus fala, tá falado, tem que acontecer. Jamais vão duvidar, pois quem duvida vê, mas não recebe, não alcança e nem experimenta o que Deus pode fazer. Deus usa os que não são pra confundir quem é. Usou 4 leprosos, colocou em pé, imundos, maltratados, indignos, porém na história honrados. Quando Deus fala, tá falado, tem que acontecer. Jamais vão duvidar, pois quem duvida vê, mas não recebe, não alcança e nem experimenta o que Deus pode fazer. E os leprosos avisaram ao rei. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios. E havia uma medida de farinha por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, conforme a palavra do Senhor. E o rei colocou a porta o capitão, aquele que duvidou de Eliseu.